Fala, moçada, mais um podcast aqui hoje. Uma pessoa assim que é talvez uma das pessoas que eu mais admire nesse cenário, nesse nicho artístico. E vou explicar por quê. Porque eu acho que eu que acompanhei o início dessa pessoa com uma ideia maluca, a princípio, numa época em que todos o consideravam louco, porque abriu uma escola de samba. Eu quero fazer uma escola de samba. Ninguém ali apostava, pelo que eu me lembro na época. Mas que se tornou ali depois uma das maiores potências aqui do estado. Paulo Schumann ou Paulinho da Realeza? Rapaz, boa noite. Em primeiro lugar, pode me chamar como você quiser. Não tem problema não, estou muito contente de estar aqui. É isso mesmo, né? Foi uma ideia maluca lá atrás. Foi uma ideia, assim, a princípio, que ninguém dava nada. Não era uma coisa que veio com força. Não foi uma coisa que veio planejada. Acordei de manhã e falei assim, não, eu vou fazer uma escola de samba. Não, ela foi nascendo aos poucos mesmo, né? Nós formamos um grupo de amigos. Na época, é até interessante contar isso, porque vai fazer parte do nosso enredo em 2023, que nós vamos contar isso em 2023 no desfile. Nós éramos seis fundadores e 3 éramos da Mocidade Azul. Nós éramos remanescentes da Mocidade Azul e nós tínhamos um outro grupo de 3 pessoas que eram da Colombo, da antiga Colombo, que era uma escola muito forte naquela época, você deve lembrar bem. Tinha o apoio da Prefeitura de Colombo, tinha apoio da Prefeitura de Curitiba, mas nós éramos próximos os 6. E com o nosso afastamento da Mocidade, o pessoal se afastou da Colombo, nós nos encontrávamos todo sábado no Pasquale, não sei se você lembra. Sim, na feijoada do Pasquale, no passeio público, no passeio público ali. Então nós nos encontrávamos todo sábado para falar coisas pertinentes à escola de samba, de uma forma geral. E em algum momento aquilo surgiu a ideia de nós fundarmos uma escola de samba, talvez não estando muito contente pelo formato com que as escolas estavam desfilando na época. E, por coincidência, no aniversário do meu sobrinho, dia 3 de março de 97, na minha casa, nós fundamos a Realeza com cores definidas, com um símbolo definido, com o primeiro enredo definido, que era Quero Acabar, Mas Eu Não Deixo. E, por felicidade, já ganhamos o segundo grupo no primeiro ano. Então, no ano de 99, nós já disputamos o grupo especial, né? E também acabamos ganhando. Mas é uma trajetória muito bonita de ser contada. Nós vamos relembrar tudo isso na Avenida, né? Inclusive, não só os enredos são convidados a serem mostrados novamente, mas todas as pessoas que participaram de alguma forma lá atrás, como você, como muitas pessoas que em algum momento se desligaram do samba, mudaram de cidade, mudaram de atividade e não continuaram mais convivendo conosco. Mas é um convite para que todo mundo venha em 2023, na Marechal, dia 18, se eu não me engano, de fevereiro, para assistir o desfile da Realeza. Os trabalhos já estão, então, os planejamentos já começaram. Vale um parênteses, né, porque o Carnaval de Curitiba de 2022 acabou sendo virtual, né, mas a Prefeitura permitiu que os enredos de 2022 fossem reutilizados ou demonstrados novamente em 2023. Então, nós já começamos um projeto, efetivamente já, que era para ser apresentado alguns dias atrás na Ópera de Arame, como parte do Carnaval de 2022, que acabou não acontecendo. Então, nós já estamos com o caminho já aberto. O pessoal está trabalhando, tem uma galera aí que está com a manga arregaçada já, tem um pessoal que está trabalhando bastante já. Eu queria, já tocou nesse ponto, eu queria mesmo começar por aí também. A questão, estamos falando de planejamento, mas eu queria tocar no ponto de verba, de incentivo, verba pública. Dá para trabalhar com essa verba que eles dão hoje? Porque, assim, fica impossível você imaginar fazer um carnaval comparado assim, com os grandes centros. Lógico, não é isso. Mas um pouquinho mais seria bom. Maurício, para muitos fora de Curitiba é insano o que se faz aqui em Curitiba com relação ao trabalho e a verba proporcional que a gente recebe, o que a gente demonstra na Avenida. Inclusive também vale o registro que nos últimos anos, né, o Carnaval de Curitiba tem crescido bastante, o que na tua época
por exemplo, mais assíduo no carnaval, nós éramos segunda, terceira potência do estado, vamos supor, em desfile de escola de samba, porque existia Antonina, existia Paranaguá, e depois vinha Curitiba, né? E agora não, as coisas se reverteram, porque o carnaval de Curitiba está realmente numa qualidade técnica muito grande, tem muita gente bonita boa que apareceu, né, desenvolvendo trabalhos bacanas assim, mas não é o suficiente. As escolas, como no futebol, como em outras áreas, se você quiser realmente disputar um título, se você quiser realmente ter um desfile de maior qualidade, tem que colocar na avenida muito mais dinheiro do que essa verba que a prefeitura nos oferece. Embora vale o registro agora também que a gente tem muito apoio do atual prefeito, né? O atual prefeito gosta muito da área cultural e é um colaborador, inclusive das escolas de samba, de uma forma geral, né? Nessa época de pandemia foi um exercício muito difícil para todo mundo e ele se sensibilizou e acabou nos ajudando junto à Fundação Cultural, e eu acho que as escolas conseguiram se oxigenar de alguma forma financeira, com patrimônio, etc. Mas é um ótimo colaborador do carnaval, mas não dá, sinceramente não dá para desfilar hoje com 80 mil reais, que é a verba que a Fundação nos repassa. Tem que fazer milagre, tem que fazer mágica durante o ano com eventos, enfim. Eu posso pedir um minuto para mandar um grande abraço pro meu povo, senão amanhã eu vou apanhar. Agora. Pessoal da diretoria, meus queridos, muito obrigado por tudo que vocês têm feito, especialmente nessa época da pandemia que a gente teve junto. Todos os nossos segmentos, vou começar por bateria, que tem sido um departamento muito colaborador da escola. Eles realmente trabalham para a escola, porque você sabe que nós temos um segmento dentro da bateria que chama Ala Show, né? Então eu vou aproveitar e fazer o meu marketing aqui. Se você quiser fazer aniversário, formatura, casamento, tem essa Ala Show que tem feito muito show pela cidade, historicamente é muito conhecida aqui. Então o pessoal da bateria, um grande beijo também. Nossa ala de passistas, que hoje nós estamos com uma ala muito bonita, parece mentira, mas ela incorporou durante a pandemia as meninas, e tem meninos também que chegaram, que são os queridos, que também vão mostrar o show deles logo. Nossa ala de baianas, né? Nossa ala de baianas, que é tradicional. Embora não seja quesito, mas é o charme de um desfile. Um beijinho a Kátia lá, que é a responsável, e também para a Cissa e pelas passistas. Nossa ala musical, com os nossos intérpretes. Você deve lembrar do Rony, você deve lembrar, conhecer uma galera que está na ala musical, o Mano, o Heitor, o Atani, são todos muito queridos que estão do nosso lado também nesse projeto para 2023. E o pessoal de segmentos, né, dos destaques, comissão de frente, todo mundo tem de alguma forma se mantido muito perto. O pessoal da harmonia, no comando do Rafa, também está muito próximo da escola. É uma galera. Hoje a Realiza já não precisa mais ficar vendendo chaveirinho na esquina para ficar conhecida, né? A gente continua com as mesmas dificuldades que todas as escolas têm, mas quero mandar um beijão para todo mundo da Realiza, amo vocês, logo a gente vai se ver, vai acabar o TED, nós estamos quietinhos por enquanto, mas já acaba o TED. Já começam os eventos, já começam... Exatamente, você viu o aquecimento lá na Namorados, que foi uma rica festa, né, na Namorados, fomos muito bem tratados na Namorados, encontramos muitos sambistas lá, né, do passado e do presente também, é uma galera muito bacana, é uma escola que mereceu o título de campeã 2020, então é sempre bom visitar as co-irmãs, o pessoal da Mocidade, da Embaixadores, da Imperatriz, da Leões, da Internautas. Isso é legal. Em toda a tua história você fez assim amigos, acho que com os, vamos dizer assim, com as co-irmãs, não vou nem falar rivais, né? Mas também houve época que nem tanto. Você também comprou muita briga para defender as coisas da escola, você também se pôs à frente de muita confusão, você colocou à frente do teu pavilhão para que você também pudesse absorver, para que não pudesse ter nenhum tipo de problema, de passasse algum tipo de problema para a escola. Se arrepende de alguma coisa? Rapaz, não me arrependo nada. Eu acho que na minha memória me custa pensar que algum dia eu tenha ofendido alguém ou que tenha desprezado o pavilhão de alguma escola. Isso eu nunca fiz, e dentro dessa linguagem de escolas de samba, isso já é
já é bastante considerável. Eu não tenho bons amigos no samba, em todas as escolas tenho bons amigos, foram meus professores em algum momento, hoje talvez, né, com 25 anos de estrada, mais 2 lá anteriores a isso, talvez eu seja hoje uma pessoa que possa ensinar algumas coisas, mas não me arrependo de nada não, Maurício, eu sou muito, muito contente com isso. Eu acho que quando você fala de escola de samba, quando você fala de samba, você fala de cultura. Quando você fala de cultura, você está falando do povo, da raiz da sociedade, você está falando de uma série de coisas. E a escola de samba é um segmento de pessoas que gostam de uma coisa em comum. Poderia ser corrida de cavalo, poderia ser jockey club, poderia ser Rotary Club, poderia ser um CTG, mas não, a gente se aproxima porque a gente gosta desse setor da cultura, que é a base da cultura brasileira, né? Reconhecida mundialmente, e a gente insiste em fazer isso em Curitiba, né? Eu estive no Rio no último carnaval. Eu vi um comentário lá, foi muito engraçado, porque a escola vem, quem trabalha são realmente as pessoas que estão lá no barracão, contribuindo, né? Costureiras e carnavalescas, enfim. O presidente não faz nada, só fica mandando e só fica escolhendo quem entra e quem sai. Eu falei, não, isso eu guardei pra mim, porque eu falei, vou ter que perguntar isso pra uma pessoa oportuna. E essa é a hora. Não é nada disso, né? Não é nada disso, não. Nós não somos os que carregamos o piano sozinho, obviamente não, né? Nem a diretoria é. Não existe. A escola de samba, ela tem uma grande qualidade. Qualquer pessoa é uma peça importante. Qualquer pessoa. Pode ser o empurrador de carro, pode ser o destaque, pode ser o presidente, pode ser o ritmista, pode ser o cantor. Se um desses personagens não tiver presente, não tiver com o espírito daquilo que deve estar, que é a alegria, a felicidade, contagiante, alguma coisa vai dar errado. Entendeu? Então o presidente obviamente tem o seu papel e muitas vezes envolve essa questão política que você em algum momento acompanhou, esse relacionamento com as outras agremiações, com nomear cargos para execução de carnaval, com retirar cargos da comissão de carnaval, mas em geral é um ambiente muito democrático, a gente decide tudo junto. Eu costumo dizer assim, se ganha, alguém ganhou, se perde o presidente, leva a culpa. Mas faz parte do ônus, né? Isso não é novidade para ninguém, isso faz parte do ônus. Cobrança por mudanças, sempre que... Exatamente, tem que filtrar. Uma coisa muito diferente da época que a gente conviveu é que hoje existem redes sociais, né? As redes sociais, elas são muitas vezes ajudantes, né, de todo o processo, mas em alguns momentos elas poluem um pouco e acabam atrapalhando um pouquinho. Mas no nosso caso, eu vejo assim, a gente tem tentado passar meio à margem disso tudo. Eu não sou o cara mais conectado virtualmente, muito pelo contrário, sou muito desligado disso e automaticamente eu também tenho uma diretoria que filtra muito para mim. Preciso dar um beijo na Bárbara, tá? Porque a nossa diretora social, ela durante a pandemia ela teve um trabalho muito importante porque ela manteve os grupos unidos mesmo sem se encontrar, pensa, né? Você falar de carnaval, qual é a primeira regra? Contato. E não é virtual, tem que ser físico. E a Bárbara fez um grande trabalho de manutenção de todas as nossas atividades virtuais, assim, nós fizemos 3 lives muito bacanas com a bateria, com nossos intérpretes, passistas. Nós lançamos a escolha de um selo comemorativo aos 25 anos, que foi um projeto muito bacana, tivemos pessoas muito bacanas da cidade que se envolveram. Nós temos hoje um selo bacana dos 25 anos, nós remodelamos a nosso símbolo, modernizamos ele, e nós fizemos, vou tomar a liberdade de dar para você, nós fizemos um concurso para escolher a arte. Essa aqui é a arte oficial dos 25 anos, que foi feito pelo Doma, que é um grande colaborador, um parceiro nosso, né? O enredo da escola é A Minha História é o Meu Carnaval, essa arte do enredo. Então a gente tentou utilizar todos os participantes desse concurso num projeto bacana, né? E mandar também para a Bárbara, nosso desejo que a mãe dela se recupere rapidinho. Carinhosamente eu chamo ela de Odete Rothman, né? Mas isso é na intimidade.
Mas, de uma forma geral, o ônus ele faz parte de qualquer setor, né, Maurício? E de qualquer gestão. Tá? De qualquer gestão. E especialmente quando você está à frente de seres humanos, de pessoas, né? E você, por profissão, você é um dentista. Sou cirurgião dentista. Então, você é um cirurgião dentista que trabalha você, no momento, vamos dizer assim. A responsabilidade ali é tua e de repente você se vê gerindo uma multidão. Sofreu algum processo de adaptação? Teve um baque ali no começo? Rapaz, como é que foi essa... Maurício, eu sempre gostei de lidar com o ser humano. Né? Eu sempre gostei de futebol, gostei de samba. A condição de ser presidente de escola ou diretor de escola, né? Eu acho que o carnaval trouxe mais para o meu consultório do que o consultório para o carnaval, porque o carnaval ele tem algumas grandes qualidades. Quando eu falo carnaval, nesse caso é a escola de samba. É o ambiente mais plural que existe dentro da sociedade. Verdade. Então, e democrático. Em que as pessoas se aceitam, se respeitam, ou se não se aceitam, não se rejeitam, né? Existe uma pluralidade imensa de castas sociais dentro do mesmo ambiente, pagando o mesmo preço da cerveja, o mesmo preço do cachorro-quente, escutando a mesma música no mesmo ambiente, com ar ou sem ar-condicionado, com ventilador ou sem ventilador. E normalmente, em todas as escolas de samba de Curitiba, que eu conheço todas elas e frequento bastante elas, a gente não tem problema. Nenhum problema. Então, quando existe, vou tomar a liberdade até de estender um pouco, quando existe campanha, por exemplo, antirracista, anti-homofóbica, anti qualquer coisa que seja, o ambiente de escola de samba é o ambiente que mais se antecipou a tudo isso e sempre esteve à margem de tudo isso. Então, não é dentro de uma escola de samba que eu vou fazer campanha com relação a essas segregações. Muito pelo contrário. Pode ser visto e de lá tirado exemplos para o resto da sociedade. Eu me sinto muito orgulhoso. Então, quando eu falo que o carnaval trouxe coisa para o consultório, é a aceitação de qualquer nível de paciente, qualquer condição social, qualquer condição financeira. Então, esse ambiente plural, ele é único dentro da sociedade. Eu quero aproveitar e também fazer um relato a respeito desse homem aqui. Eu acho que foi em 98 ou 99. Nós tocávamos, acho que melodia ainda, uma parada obrigatória. E, não sei, alguém comentou que a gente precisa fazer alguma coisa, não sei se era o CD que estava em questão. E alguém chegou no ouvido dele, eu não sei se alguém falou, né, dos problemas que alguns tinham ali dentários. O homem aqui se ofereceu para estar usando esse cara. Vai lá no meu consultório, eu vejo, eu dou uma olhada, a gente faz o que pode, depois... E isso ficou marcado porque, assim, é um ato assim, que a gente já identifica a qualidade do ser humano, enfim, acima de tudo. Né? Não foi o Paulo, o presidente de escola, foi o ser humano, o Paulo, que tomou aquela atitude. Então, são certas coisas, são atitudes pequenas que ficam marcadas na nossa memória e que, assim, a gente leva com carinho pelo resto da vida. Obrigado, Maurício. Obrigado pela lembrança. Muito, muito bom. Aliás, aquela turma era boa pra caramba, né? Nossa, uma turma... Boa de ritmo e ruim de boca. Tô brincando. O recanto era sempre aqui na Getúlio Vargas, né? Era sempre. Ali sempre foi o recanto do Contradição. Sempre. Grandes amigos Contradição. Nossa, qual foi o carnaval mais difícil, assim, pra você? Aquele que poderia ter ganho? Quer dizer, tem um que dói? Tem um que foi, me permitam agora a liberdade com as outras escolas de samba. Não tem ninguém tem um carnaval que não nos desce, que foi o Carnaval de Chacrinha. O Carnaval de Chacrinha foi um carnaval muito elaborado, muito construído, muito organizado. Foi um desfile épico na Marechal. E ali a gente realmente guardou Chacrinha 2018, se eu não me engano.
A minha memória não é grande coisa, não. Mas aquele carnaval, ele ficou, assim, um gostinho amargo na garganta. Mas existem outros carnavais que são épicos, né? Sim. Quando a gente fala de Centenário do Coritiba, né? Que foi na Cândido Abreu ainda, aquele carnaval teve, na pontuação final, a maior margem dos últimos 10 anos, 20 anos, da campeã para a segunda colocada. Que foi uma margem muito grande e também foi um desfile muito bonito. Aquele desfile foi o único título do Coritiba naquele ano, inclusive, né? Porque sim, foi o ano que ele acabou caindo, mas a gente teve o grande prazer de falar do Centenário do Coritiba, e eu não sendo Coxa, não sendo Atlético, não sendo Paraná, eu torço pro Brasil de Pelotas, sou chavante. Mas aquele foi um carnaval épico, como foi do Teatro, do Guaíra, né? E talvez o mais difícil, Maurício, tenha sido o carnaval último que a gente fez em 2020. O da Lala Schneider, que é um nome épico também na cidade, é um patrimônio histórico tombado da cidade, cultural, do estado, não só da cidade, né? Talvez até do país, com tantas coisas que ela fez como atriz. E internamente a gente teve alguns problemas e isso exigiu da gente uma superação. Quando a gente fala superação, não é só jogar no campo do adversário em dia de chuva, né? Quando a gente fala em superação, é jogar no campo do adversário em dia de chuva, com o juiz roubando contra, com faltando água no banheiro, com uma série de coisas. Então, foram alguns empecilhos que a gente teve que sacrificar um pouquinho o resultado final. Mas também não existe contestação da escola para o resultado. A gente tem internamente o gosto de ter se superado, né? Mesmo com uma expectativa muito pior. Nós acabamos fazendo um desfile muito bacana, muito interessante. Então foi acima até da... Foi, a concretização foi acima da expectativa, exatamente. A gente chegou, fizemos um desfile muito dignos, homenageando a altura a Lala Schneider, que é nossa eterna rainha do teatro, né? Então, talvez tenha sido o mais difícil. Mas existem, no caminho todo, existe um detalhe aqui, um detalhe ali. Às vezes a gente tem quadra para ensaiar. Desculpa, às vezes a gente tem quadra boa para ensaiar, mas não tem barracão. Às vezes a gente tem um barracão bom, mas não tem quadra para ensaiar. Às vezes você tem tudo, mas o carnaval é na João Negrão, como já aconteceu, né? Com o Checkmate, acho que você estava muito perto da gente naquela época. Foi 99, né, que o prefeito da época, então, jogou o carnaval lá para João Negrão, entre Iguaçu e Trato Paiol, mais ou menos. Aquele não foi um ano bacana, assim. E depois as coisas foram se ajeitando. Mas não existe receita. Não existe receita. Você pode, vamos usar o símbolo do futebol, você pode ter um baita treinador, ter o dinheiro em caixa, pagando direitinho o salário dos jogadores, e às vezes no campo as coisas não acontecem. E isso também na escola de samba é assim, você não consegue todas as peças estarem perfeitas, entendeu? E também depende da hora do jogo. Às vezes você tem na hora do jogo um problema com carro alegórico, você tem um problema de interpretação do samba, vamos supor que chova muito, você tem um problema de desenvolvimento das fantasias, que vão cair, que vão molhar. Então, esse é o grande barato da escola de samba também, né? Que você não pode apostar nunca. Não, quem tem a pretensão, não, eu sou o bambambam, não. Amigo, a chance de você errar tá grande. Humildade em primeiro lugar. Você também acha que foi um grande impacto tirado do Carnaval da Marechal? Eu, pessoalmente, Maurício, eu gostava da Cândido Abreu. Tá? Para mim existe até porque a história da realeza de muitos títulos foi na Cândido Abreu. Apesar de a gente ter uma curva lá na frente do Palácio do Governo do Estado e uma lombada logo depois da curva, né, que dificultava essa parte de cuidado da largada do desfile, a gente tinha uma paz em relação à montagem de arquibancada, não incomodava o comércio. A gente podia ensaiar por lá, a gente podia passar lá de madrugada, olhar e tal. E tinha um espaço muito grande ali. A Marechal, ela tem, na minha opinião, tem um grande ponto positivo, que é a acústica, né? Porque os prédios que estão na volta, eles seguram a acústica. Independente da qualidade do som que foi contratado. Porque às vezes você contrata o som achando que ele é bom e no final fica devendo, como já aconteceu muitas vezes em Curitiba. Mas, em geral, fica devendo para todo mundo.
Então tá todo mundo jogando sob a mesma condição. Mas a maior parte dos integrantes das outras escolas e da população comprovou que a Marechal é um lugar interessante para se desfilar, sim. Acho que é muito mais o romantismo. Existe o romantismo, existe essa parte do som, existe a parte central, ela ajuda muito na logística das pessoas, porque em geral são colocados mais ônibus para você poder voltar para casa, etc. E os dois ambientes têm suas qualidades e seus defeitos, mas tem que jogar em qualquer... Onde me disser que eu vou jogar, eu tenho que jogar. Eu tenho que ir. É o campo, né? É isso aí. É uma outra pergunta que me incomoda, assim, mas acho que incomoda também a maioria das pessoas. Tanto foliões como integrantes de escola. A questão de jurado. Às vezes o cara tá lá, o cara julga por uma... A escola tá na mão de pessoas que julgam, que podem julgar por pessoal, por gosto pessoal, e não por gosto técnico. Agora... A escola, quando entra na vida, você não tem já não entra com esse peso na cabeça. É uma preocupação, no caso da presidência e da diretoria, de uma forma geral, e de todos os presidentes, todas as diretorias. Sim. Se existe em alguma co-irmã, em alguma outra escola de samba, uma aproximação, uma identificação maior com um segmento que vai colocar na avenida mais jurados, existe essa preocupação, não vou te mentir, tá? Por exemplo, eu sei, há 25 anos dentro da Fundação Cultural de Curitiba, eu sei quem tem conhecimento de causa dentro da Fundação Cultural para escolher os jurados, mas existe um argumento muito, muito forte aqui em Curitiba. Nós não temos uma cultura carnavalesca aqui em Curitiba. Nós não temos aqui em Curitiba uma cultura de formadores capazes de julgar uma escola de samba, independente do quesito que for. Porque para poder julgar, no mínimo você em algum momento tem que estar inserido dentro de um ambiente desses. Ou você foi ritmista, ou você foi mestre, não importa qual escola, mas você tem que ter um conhecimento. E assim diz respeito também à sala porta-bandeira, comissão de frente, alegoria, fantasia, harmonia. E o nosso jurado, embora sendo bem intencionado, muitas vezes, para quem tem mais conhecimento de carnaval, que também não sou eu, tem gente que entende muito mais carnaval, fica devendo essa justificativa do conhecimento. Aí entra um outro detalhe que é um pedido, uma opinião pessoal, que já foi solicitada inclusive ao atual prefeito, Rafael Greca, que há 3 anos atrás, se eu não me engano, 4 anos, nós tínhamos todo o desfile do Carnaval de Curitiba, nós tínhamos num dia só. Então a atividade ela começava 2 horas da tarde e ia até às 5 da manhã, porque nós tínhamos os blocos, nós tínhamos a escola do segundo grupo, nós tínhamos a escola do primeiro grupo. E é um pedido das escolas, ele passou para 2 dias. Isso já deu um outro plus no Carnaval de Curitiba. Então no sábado desfilam geralmente o Afoxé, Rancho das Flores e as escolas do primeiro grupo. E no domingo desfilam os outros blocos e as escolas do segundo grupo. Então isso deu, primeiro, a pessoa não cansa na arquibancada, o jurado não está cansado para avaliar às 4 horas da manhã uma escola do primeiro grupo, e o público fica mais confortável com essa distribuição em 2 dias. Existe um outro pedido nosso, que ainda, não sei se está engavetado ou não, mas é um sonho que eu ainda tenho, como algumas cidades já fizeram, como Vitória, Santos, agora ficou provado, né, que vários lugares do Brasil fizeram, antecipar em 1 semana o carnaval. Então vamos supor que o carnaval de 2023 é 19 de fevereiro. Seria no dia 12 de fevereiro o desfile, 12 e 13. Primeiro, a gente consegue aglutinar muitas pessoas que viajam no carnaval oficial de Rio e São Paulo. Segundo, você não compete com o Rio e São Paulo, que é injusto para nosso tamanho, é injusto isso. Terceiro, você tem à disposição um corpo de jurados, talvez de maior qualidade ou de qualificação para poder julgar, porque você não vai bater de frente com os jurados que geralmente são selecionados para outras cidades. Então você pode eventualmente convidar um jurado de São Paulo, um do Rio, de Florianópolis, de Porto Alegre. Então você tem um leque de opções muito maior para que você qualifique. E sem contar que aqui na volta nós temos
Paranaguá, Antonina, Ponta Grossa, Tijucas, nós temos uma galera que gosta muito de escola de samba, que eles poderiam também fazer parte disso, né? Então, eu acho que só falta essa visibilidade para o Carnaval de Curitiba ser reconhecido efetivamente como um carnaval muito bonito de desfile de escola de samba, né? E até porque, um outro argumento é porque nós temos, nas semanas anteriores, nós temos os carnavais alternativos, né? Que é Garibaldi Sassis, que envolve outras coisas, que nós temos o Umbi Walk. Então, a Avenida, a Marechal, ela tem sido destinada para esses pré-eventos que a gente chama, pré-eventos carnavalescos. Então, poderia simplesmente inverter. Quem faria o carnaval dia 12 faz dia 19. Quem faria dia 19, que é o desfile da escola, faria dia 12. Mas é um pedido que está se alimentando. Devagarinho o pessoal das escolas já tem se sensibilizado em relação a isso. Então, a gente acha porque é muito injusto você... Nós temos grandes profissionais aqui, nós temos grandes revelações, e aí vai um pouquinho de autoestima alta minha autoestima boa, porque nós temos hoje muitos remanescentes da realeza que fazem parte das escolas de samba, são grandes profissionais, eles precisam ser vistos. Como dentro da realeza tem muita gente que precisa ser mais vista, a Marechal não cabe mais gente que tem, isso a gente já sabe há muito tempo. Precisa botar uma outra arquibancada do outro lado? Precisa ter mais arquibancada? Precisa. Nós já estamos tendo uma estrutura muito boa em relação a banheiro químico, em relação à segurança. Você sabe que o curitibano ele é de paz, ele não é de confusão. O desfile da escola de samba não é um evento que mexe com muita libertinagem, é um ambiente muito familiar. O Carnaval de Curitiba ele é absolutamente, você conviver, é absolutamente familiar. Então, nós achamos que se conseguisse essa antecipação, a gente teria ainda mais qualidade nos desfiles, mais visibilidade e mais reconhecimento para todos os profissionais que participam, né? E eu acho muito pertinente, né? Porque eu tenho uma proximidade com Manaus, a galera de Manaus, e sempre fala de... Aquilo é lindo, Parintins, hein? né? Do Parintins. Vocês conhecem? Aquilo é lindo. Não, mas ela tá me convencendo Aquilo é lindo. Eu que não saía de lá. Você já chegou aí? Eu não cheguei aí. Eu tenho uma grande obsessão por Parintins por conta daquelas alegorias. Como que pode aquilo ter tanta mobilidade, ter tanta cor, ser tão espetaculoso, né? Como diria alguém. É tudo muito grandioso. Nós no desfile do Rio, nossa, que bonita, né? O pessoal do Parintins que faz. Exatamente. Não faz, não é. Daí vai procurar. O pessoal de Parintins faz Rio, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, o pessoal fazem, são contratados, passam um semestre, 3 meses, são artistas. E é um evento que foge, né? Vai muito de encontro, como você falou, porque ele foge da data carnavalesca. Acho que de repente isso também proporcionou uma força muito grande ali. Sem dúvida. Sem dúvida. Esse ano a gente teve de novo a experiência de Vitória, que já tinha antecipado, Santos também, mas a própria troca do calendário desse ano, né? Porque tudo saiu de uma data e foi agora, recentemente. Sim. E isso não diminuiu o público, isso mostrou... eu tenho uma impressão assim, eu acho que isso puxou bastante a raiz, diminuiu a quantidade de turistas desfilando, aumentou a quantidade de nativos, entre aspas, ou a comunidade desfilando. Então, isso... pra gente tem um valor especial, assim, né? E essa dificuldade toda de ter carnaval, não ter carnaval, diminuir verba, não diminuir verba, vai ter de novo, não vai ter. Isso trouxe para eles um aprendizado fantástico. E o que se mostrou? Mão de obra abundante. Você que esteve lá, você viu, né? Eu, infelizmente, não vi, mas aquilo é um sonho. Aquilo é um sonho, né? É mesmo. Para uma escola ganhar, acho que começa da escolha do enredo e logo depois do samba enredo. Essa escolha, aí é uma curiosidade até pessoal. Ela passa pelo presidente, ou o presidente realmente deixa na comissão julgadora e se vira. O que vocês acatarem, que a maioria acataram, acata, ou de repente você... Ou o presidente, o diretor chega lá e fala, não, olha, é melhor esse caminho, de repente tem um palpite ali, porque ele tem a visão, de repente, daquele samba já na avenida, e o que a maioria das pessoas não tem, e às vezes acaba mal compreendido por isso. A sequência está certa, que você falou. Primeiro se escolhe o enredo, né? A partir do enredo existe a montagem de uma sinopse. Então, vamos supor...
Nós vamos falar dos 25 anos da escola. Como nós não tivemos carnaval em um ano e um ano não teve concurso, então nós vamos ter, literalmente, nós teríamos 23 enredos para serem citados na avenida, tá? É óbvio que uma escola de samba, como o tamanho da Realeza do Carnaval de Curitiba, você não tem como citar ou mostrar os 23 enredos. Então, internamente se escolheu os principais enredos, não significando que eles tenham sido ou campeões, ou vice, ou terceiro, não. Em algum momento na história da escola tiveram importância. Porque está homenageando uma pessoa, porque o enredo foi bem acolhido, porque o enredo deu título, porque o desfile foi bonito, embora não tenha ganho título. Então, nós escolhemos os enredos que vão ser mostrados na Avenida em 2023. A partir disso é feita uma sinopse com 3 páginas. 4, cada escola tem o seu perfil, mas na Realeza é 3, 4 páginas que a gente faz. Essa sinopse é divulgada no Brasil inteiro. É livre a inscrição de qualquer compositor do Brasil inteiro. Nós tivemos para Lala Schneider, se não me engano, 9 sambas inscritos do Brasil inteiro. Desculpa, agora para o nosso enredo 2023, já foi feita a escolha no ano passado. Nós tivemos 9 sambas inscritos do Brasil inteiro. Como é que é o processo? Quem escreveu o edital geralmente uma comissão, direção de carnaval, carnavalesco, presidente, vice-presidente, diretor. A gente faz basicamente isso junto. Então, quando os sambas chegam, a gente já sabe mais ou menos o que é que nos agrada em relação ao que nós queríamos, tá? No caso da Realeza, o nosso protocolo é assim, a gente escuta internamente, em reunião de diretoria, os 9 sambas. Tira 1, escuta 8, tira 1, escuta 7, tira 1, até que no final da noite a gente tenha 3 ou 4 sambas para final, tá? Como existem inscrições de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis, às vezes, a gente, na audição, que isso chama audição do samba, a gente não sabe quem escreveu. Então, por exemplo, a gente não sabe se o samba veio do Rio, São Paulo, nem o compositor. Isso é apagado das folhas que a gente recebe do coordenador do concurso, que no ano passado foi o Mestre Vino, que você conhece bem. Ele coordenou todo o concurso. Ele recebeu os sambas, ele recebeu o som, a gravação dos sambas, né? E na reunião ele trouxe todos os sambas, as letras, só as letras, não trouxe com o compositor. Então a gente não sabe se foi os grandes campeões da Realeza, se foi Digão e Diogo, se foi Alex e Panela. A gente não sabe disso, a gente escuta. Quando se ouve o samba, muitas vezes a gente sabe quem gravou. Mas ali, aparentemente, a gente não tem essa noção. Escolhidos os 3 ou 4 sambas, aí sim, a gente faz presencial. Aí é um grande evento, que é o evento que eu mais gosto. Aí é o evento que eu mais gosto. Nós tivemos a oportunidade de fazer no tal do Quintal, com grande respeito ao meu amigo Isaac e ao meu amigo Rafael. Nós quebramos tudo naquela casa lá, porque foi um show. Eles receberam a gente muito bem, um lugar bacana, e foi uma ótima escolha ter feito a escolha de samba lá. E aí você tem a liberdade, escolhidos os 4 sambas, você notifica os compositores do samba. Eles têm a liberdade de virem defender o samba, tá? Se eles não quiserem vir, porque existe um prêmio em dinheiro, tá? Que geralmente não é substancial, porque é a cara do nosso carnaval, né? Mas não é grande coisa, não. Então, a pessoa que, vamos supor, você é carioca, você recebeu, o teu samba foi classificado para a final. Mas, pô, eu vou com a minha turma lá, passagem, avião, hotel, não sei o quê. Já foi o prêmio. Se ele não quiser vir, a nossa ala musical defende. A nossa ala musical defende, tá? Que é fantástica a nossa ala musical, inclusive. E quem quiser vir defender, pode trazer o seu time para defender. O que é importante é os nossos intérpretes, o nosso cavaquinho, o nosso violão, ele precisa saber os 4 sambas. Ele precisa cantar, se forem 3 ou 4 sambas classificados para a final. Ele precisa saber cantar esses sambas, porque na hora que é dado o resultado, não é o vencedor que começa a cantar. Quem começa a cantar o samba campeão é o time de canto da Realeza. E depois eles podem subir, óbvio. E no caso do ano passado, foi o pessoal do Rio de Janeiro que fizeram um baita de um samba, que ganharam, e eles vieram para representar e acabaram ganhando o samba. É uma turma muito bacana lá de São Paulo, de São Paulo e do Rio. E levaram o prêmio, deve ter faltado dinheiro para algum momento, mas foi escolhido um samba. Nesse dia
é o dia, é o test drive do samba. Você percebe melhor ou pior aceitação do público, você percebe maior ou menor aceitação e acompanhamento dos intérpretes e da própria bateria, né? Esse é uma tirada de termômetro. E ali você tem a condição de perceber, porque ali o samba fica cantando 6 vezes sem parar o mesmo samba. Existem pessoas muito mais conhecedoras do que eu para isso. Mexe bateria, o carnavalesco, a ala musical, então eles opinam. Então, dentro da Realeza, a diretoria ela é montada, cada segmento tem o seu voto. Se porventura empatar, provavelmente cai sobre a presidência, mas até hoje não aconteceu, graças a Deus, né? Porque senão seria uma bucha. Mas tradicionalmente a gente tem, desde o começo, Maurício, grandes sambas. Nós temos grandes sambas. Mas não existe interferência. Respondendo a tua pergunta, não existe interferência. Eu, muito pelo contrário, o meu papel é fiscalizar qualquer condução por errado, né? Não existe. A gente tenta sempre fazer o que a gente imagina seja melhor para a escola. E isso também promove uma maior transparência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse carinho, esse respeito todo que a Realeza tem de todos os músicos, de todos os intérpretes, de uma forma geral, é porque a gente sempre priorizou por isso, sabe? Então, o Alex já ganhou muitos sambas, é o campeão da Realeza em ganhar samba. Alex Cavaco, grande compositor, que é cria da Realeza, você sabe disso. Alex era ritmista da Realeza, né? Hoje é um grande músico e um grande compositor, como outros grandes músicos da cidade, o Nábio, né? O Nábio saiu da Realeza, nós temos o Rony, que foi revelação da Realeza também como intérprete, também era ritmista da escola. Então a gente tem muitos nomes hoje, quando a gente sai pro samba, encontra, é uma galera que já passou. Você encontra nos ritmistas, né? Uma safra gigantesca. Amanda que hoje passou por lá também? Amanda não, ela já ganhou samba na Realeza. Defendendo o samba. Ela já ganhou samba defendendo. Ela já ganhou samba na escola, mas não é. É uma excelente intérprete. Hoje está na Leões da Mocidade. É uma pessoa queridíssima e também é um excelente intérprete. Tem uma geração muito boa em Curitiba. Muito boa. Comparado com os anos 80. Era mais difícil. Era mais difícil, porque a gente brigava a tapa por nomes, né? Por nomes ícones. E eu tendo convivido essa época dentro da escola, vi cada coisa. Perguntei por isso, por causa da escolha de samba, que gente que sobe lá e tá o microfone do cara e joga no chão, esse no tapa. Então é uma coisa que evoluiu muito. Eu acho que a Realeza contribuiu com essa evolução. Parece que vamos colocar entre aspas, profissionalizou o carnaval, trouxe essa onda de profissionalizar e como a gente falou, realmente de transparecer tudo ali, né? Realmente muito transparente. Então eu acho que foi assim, há um carnaval antes e depois a Realeza. Eu quero também acreditar um pouco nisso, assim. Realmente a gente tenta fazer. A gente sempre se cobra muito, sabe, Maurício? A gente sempre se cobra muito, assim, porque o tempo mudou também, né? E agora vai mudar após a pandemia também, que todo mundo descobriu que é muito bom ficar dentro de casa. Claro. Você com o celular, você come, você bebe, você tem remédio, você tem tudo dentro de casa. E é um competidor com o que a gente sempre fez, que é o contato físico da pessoa atravessar a cidade, pegar um ônibus, seu carro, pagar estacionamento, pagar um ingresso, entrar no desfile, no ensaio de quadra, né? É um competidor que todas as escolas vão ter, não é só a Realeza, todas as escolas vão ter esse problema agora de remotivar todo mundo, assim, né? Mas eu tenho alguns orgulhos por ter acompanhado, não que tenha sido fruto meu, mas de ter acompanhado ideias fantásticas de colaboradores da escola. Por exemplo, a própria escolha de samba. A Realeza sempre fez escolha de samba nos 23 anos. Mesmo se tivesse só 2 sambas inscritos, a gente sempre resolveu escolher. Nunca foi determinado o samba. Existem agremiações, escolas que eu respeito completamente, que não fazem concurso, que encomendam o concurso, ou que fazem uma escolha interna. É um outro critério. É só diferente. A Realeza sempre adotou esse critério.
E eu respeito todos os critérios, né? Mas eu vejo que várias escolas hoje fazem escola de samba. Então tem alguma coisa que a Realeza conseguiu influenciar. Lançamento de enredo, por exemplo, na tua época nunca era lançamento de enredo, a gente passava, como é que é, o Orkut para o pessoal, passava o Orkut, ó, o enredo da Realeza vai ser a Maior Minda, né? Isso era tudo divulgado entre a gente por telefone. Hoje não, hoje você aperta um botão, uma arte bem feita, você tem instantaneamente milhares de pessoas que vão saber qual é o teu enredo. Então isso ajuda para a gente reaglutinar agora após a pandemia. Mas todo mundo tem um jeito de conduzir. Nosso jeito sempre foi escolher o samba, a gente apresenta o enredo, quando se pode, em função do recebimento do dinheiro, a gente faz uma festa de protótipos, né? Hoje todas as escolas, você vai acompanhar, você está em Curitiba agora, você vai acompanhar o segundo semestre, você não vai ter agenda. Vai faltar dia, porque as escolas têm muita atividade hoje, com feijoada. Existem festas tradicionais de algumas escolas de samba, como festa fantasia, festa de baiana, festa de pavilhões, né, do Messalha Porta-Bandeira. Então é uma agenda extensa, assim, a gente procura dar uma olhadinha para ver o que ele vai fazer, o que não vai fazer, vamos encaixar nessa data. Todo mundo faz isso, mas isso só é a cidade que ganha, porque tem atividade na cidade inteira. Né? Então, isso é bacana, a gente saiu um pouquinho do ostracismo, saiu um pouquinho dessa coisa, não tem carnaval, como não tem carnaval em Curitiba? É só procurar. E trabalhar, eu acho que também Curitiba tem um grande potencial que eu acho que não foi ainda explorado. Eu acho que nós estamos aí em 60% da nossa capacidade carnavalesca. Não tenha dúvida. Eu acho assim, que tem muita coisa, né? Porque, assim, eu acho que já parte da... Não sei se você tem essa impressão. Já parte de um certo até pré-conceito. Curitiba é um pouco mais frio. Então a pessoa já parece que já vê com outros olhos, já não dá essa importância que tem que ter o carnaval. Mas eu acho que vem quebrando essa... Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Esses shows que as baterias, porque não é só a Realeza que tem aula show, esses shows que as baterias das escolas fazem em eventos particulares, isso ajudou muito a desmistificar essa coisa, esse bairrismo que se tinha. Por quê? Porque o show é feito como é feito qualquer show grande. Sim. Tem horário, tem traje, tem contrato, tem pagamento, tem responsabilidade, tem repertório, tudo é feito. E assim, várias escolas fazem isso, e isso já ajudou a melhorar. A outra é quando você consegue ser visto pelo poder público de uma forma um pouquinho mais carinhosa. Significa o quê? Vou tomar a liberdade aqui de falar tem gente que não vai gostar, mas eu vou falar, pronto. Por exemplo, se você participa de um edital, você é uma pessoa da cultura, para gravar um CD, um CD de música, você toca algum instrumento, quer gravar um solo, quer fazer um CD, você participa do edital, é aprovado, você vai receber o teu dinheiro. É a tua profissão. Isso faz parte da tua área, da tua profissão. Quando a escola de samba participa de um edital, recebe o dinheiro, presta a conta, esse dinheiro não vai para o meu bolso. Esse dinheiro vai para a avenida? Tem que ir para a avenida. Entendeu? Então não existe, de todas essas escolas, de todas as pessoas que se envolvem, só sai, entendeu? E a gente faz o possível e faz uma manobra gigantesca, como você citou lá atrás, para administrar esse dinheiro e ainda ter um efeito plástico, um desfile bonito, que a pessoa vá para a avenida e diga, nossa, mas que carnaval bonito, ou vá para a tua quadra de ensaio e diga, não, tem bateria, tem cachorro quente gostoso, tem um bar com uma cervejinha gelada, aqui todo mundo se respeita, o banheiro tá limpinho. Então, isso é o processo. Então, existe essa diferença. É isso que ainda a gente não conseguiu colocar na cabeça de algumas pessoas. Eu não vivo disso, nenhuma das escolas vive disso, nenhum presidente, nenhum carnavalesco, ninguém vive, muito pelo contrário, a gente só tira. Então, ela poderia ser um pouquinho melhor vista, embora, repito, também, ultimamente, tem sido agraciado com o melhor olhar do nosso prefeito atual. Teve também um upgrade. Teve um upgrade. Ele tem bons olhos para o carnaval, tem bons olhos para as escolas, ele participa do desfile, é um colaborador muito importante,
É água e o dia, é a noite e o dia, vou lhe falar, porque eu já convivi com prefeitos que não gostavam. E é uma coisa que eu não entendo também, porque é uma coisa que só beneficia a cidade, como prefeito de pensar na cidade. O que a gente acabou de falar, Maurício? É o ambiente mais plural. Se você fizer qualquer projeto que você faça, culturalmente, para a sociedade, é muito difícil você aglutinar pessoas tão diferentes assim. E outra, as escolas de samba, elas entram em ambientes que nem o poder público entra. Vamos deixar bem claro. Ou você acha que na pandemia todas as manobras que foram feitas pelo assistencialismo e tal conseguiu chegar em todos os ambientes? Não. Muitas vezes uma escola de samba de bairro teve de fazer uma feijoada, uma vaquinha para ajudar alguém da comunidade que estava com dificuldades. Então são ambientes que nem o poder público entra, mas a escola de samba entra, porque antes de ser escola de samba é comunidade. Não importa se eu moro no Bigorrilho e você mora no Água Verde, alguém mora no Centenário, não. A comunidade não tem RG, CPF nem CEP. A comunidade é um grupo de pessoas que se reúnem em determinado momento para fazer uma coisa. Agora, existe uma coisa que tem que ser muito clara, com toda a humildade do mundo. Nós somos replicadores de escola de samba de Rio e São Paulo, especialmente do Rio. Nós somos replicadores, porque aquilo em algum momento você foi olhar, não, eu vou voltar para Curitiba, eu quero ter isso na minha cidade. Eu quero ter isso na minha cidade. Sim, porque se eu vejo um ambiente como esse, tão plural, se eu vejo situações de avenida, de desfile, quando você vê um carro alegórico de uma escola quebrar, vem gente de todas as escolas para empurrar. Ou você vê as pessoas que pulam a cerca para empurrar aquele carro. É uma cultura. Não existe nenhuma manifestação cultural mundial tão grandiosa quanto o Carnaval. Não existe. E nós somos beneficiados por isso. Infeliz do cara que acha que isso não precisa existir, que tá feio, tá ruim. O fato de eu gostar de escola de samba e ser presidente da escola de samba não quer dizer que não tenha que ter ópera no Guaíra. Não significa que não tem que ter orquestra sinfônica. Não, tem que ter, porque são todos ambientes culturais que em algum momento eles se encontram. Pode ser o regente da orquestra sinfônica que vai acabar sendo jurado de enredo na avenida, né? A bailarina do Guaíra ou de qualquer academia, ela pode ser jurada de Messala Porta-Bandeira, de comissão de frente. Um ator do Lala Schneider, uma atriz do Lala Schneider pode julgar muitas coisas na avenida. Então são ambientes que em algum momento se confundem. É arte. É arte, é só arte. E você, além de ser um dos principais gestores ali, falando em termos de carnaval, que nós temos, é um artista, porque para fazer o que você faz, para fazer o que você tem essa capacidade de gerir e de trabalhar com essa imensa verba que nós temos, realmente é coisa de artista. Obrigado. Mas o grande desafio... Mas o grande desafio... tá aí. Mas o grande desafio, Maurício, é sempre montar o time, tentar errar o mínimo possível na montada do time. E muitas vezes a gente perde pessoas muito importantes, muito bacanas, que poderiam estar com a gente, mas são circunstâncias, não significa que a gente... É carnaval, isso não é pessoal. Isso não é pessoal. Isso, se a pessoa achar que em algum momento ela não está sendo ultra valorizada, não, você entrou no carnaval, o que você não vai ver é um tapete vermelho. No carnaval você vai ver asfalto para você desfilar. Você não vai ver tapete vermelho. Não existe isso no carnaval. Se você limpa banheiro, se você coloca bebida gelada, se você empurra carro alegórico, se você faz cachorro quente, se você faz feijoada, não espere tapete vermelho. Porque se você não estiver junto, alguém vai estar. O que um sambista vai ver sempre é o asfalto. É isso que ele vai ver. É o melhor amigo dele. É isso aí. Exagerei, como é que tá, mano? Tá bem, tô contente. Eu já tô quase me aposentando, né? Não, eu tô trabalhando ainda. Eu gosto muito de trabalhar. Ainda gosto. Tava vindo de lá há pouco. Só botei o jeans e pedi licença pro pessoal lá pra... Mas é uma profissão que eu também amo muito. Sou muito grato. Ainda saio de casa com muita alegria para trabalhar. É evidente que na área médica, quando você pensa assim, eu trabalho com biologia, você nunca acerta 100%, né? Porque são coisas, existem muitas variáveis.
Mas, de uma forma geral, escolhi a profissão certa, sou muito contente. Não sei o que eu faria se não fosse dentista, não tenho ideia do que eu faria. Ainda... Onde que tá? Eu tô no consultório ali na Padre Anchieta. Tá na Padre Anchieta. Eu moro no final da Padre Agostinho, né? Sim. E meu consultório é na Padre Anchieta, um pouquinho pra cima, então eu subo e desço a pé todo dia. Sim, vou deixar o contato do homem aí, gente, já tá aqui, né? Vou deixar o contato dele, de repente, eu tenho grandes amigos do samba, grandes amigos. Essa rapaziada toda que eu te falei aí, são meus pacientes, são os queridos, são... A vida andou muito e o que a gente plantou lá atrás, Maurício, às vezes eu penso assim, caramba, como é que eu encontrei o Maurício na festa de namorados e a gente foi lembrar umas coisas tão bacanas. E agora com essa preparação do desfile de 2023, isso é só emoção. Porque, infelizmente, encontrei o Gugu na despedida do seu Prestes, né? Que foi um grande colaborador da escola. Mas a família do Gugu, a comunidade do Gugu era família. Era a nossa família e é a nossa família ainda. Então, quando você pensa assim, eu vou falar de novo de Mãe Orminda, né? Que eu também quero deixar um beijão para ela, porque ela está se recuperando e tal. Mas foi um grande enredo que a Realeza fez. Não importa se terminou em terceiro lugar. E vai ser citado em 2023. Vai ser citado. Por quê? Porque ela é um ícone da cidade. Como sambista, como guerreira, como profissão, como religiosa, como personalidade, carinho, madrinha de todos os sambistas, os grandes nomes da cidade. Então, eu tenho que citar ela de novo. E é curitibana. Foi a primeira intérprete de samba enredo no Brasil. Né? Mulher. Tem que ser citado de novo? Tem. Você me entende? Então, esse é o lance. Vai ser muita emoção, vai ser muita coisa bacana. Assim. E reencontrar, como eu falei também lá atrás, não é só pra gente mostrar os enredos que a gente quer mostrar, não. A gente quer que todo mundo que participou lá atrás venha, ou seja, no ensaio, ou desfile numa ala. A gente provavelmente tem uma ala lá no final que vai ser os amigos da Realeza, aí vai vir com uma calça, uma cartolinha, pode ser homem e menina, mas isso tudo vai ser definido na frente. Nossa programação agora, julho, provavelmente já tem alguma atividade, o pessoal tá alucinado para se encontrar. Alucinado, aí nós vamos definir se nós vamos fazer um almoço, uma janta, ou vamos fazer, mas vai ser para juntar a nossa galera de novo, né? E esperar que realmente esse vírus não volte e que todo mundo se cuide ainda na medida possível. E de antemão já quero me colocar à disposição, se puder ajudar. Obrigado, eu não tenho dúvida. Se falou uma vez, tá ferrado, amiga. Agora eu vou usar o tempo todo. Fala aqui, como todos os amigos que vêm aqui, olha que legal. Marca aqui, deixa uma assinaturinha, porque afinal de contas... Olha que legal. Pode escolher um botão aí. Posso escolher? Fique à vontade. Eu vou colocar então aqui em cima, posso? Aí pega, aqui em cima. Pode ser. Pode ser. Vou botar aqui então. Com o maior prazer. Tá aí. Com o maior prazer. Muito obrigado. A presença aqui, para mim, pessoalmente falando, é de grande importância e de grande alegria. Muito obrigado. Desculpa ter tomado um pouco do seu tempo aí para conversar com a gente. Tranquilo. Mas, assim, foi maravilhoso. O papo foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido. Tá nessa aqui ou tá na câmera? Tá no Paulo. Joga pro Paulo, então. Tchau, pessoal. Abraço. Valeu. Logo nos vemos. Até a próxima. Pessoal, beijão, tá? Paulinho. Cara, eu tô Obrigado, muito contente. obrigado. Desculpa.